Bem-vindos a mais um podcast do Mamografia em Foco, Além do Olhar. Hoje nós vamos receber alguém que é referência quando a gente fala sobre inteligência artificial. O meu objetivo aqui é falar sobre a importância da mamografia, mas até chegar na mamografia tem todo um caminho a ser percorrido. E aí a gente começa. Como profissionais, precisamos de profissionais capacitados para fazer um bom exame até chegar na paciente. E detalhe, para que isso aconteça, a gente precisa de equipamentos modernos, a gente precisa ter inovações na mamografia e por isso que hoje eu estou aqui recebendo o Daniel. Seja bem-vindo, Daniel, e muito obrigada por ter aceito o convite. Maravilha, Érica. Eu que agradeço aqui pelo convite, viu? Vai ser um bom papo aqui para poder esclarecer um pouco de como que a gente pode utilizar a tecnologia no apoio ao diagnóstico de exames de mamografia. E sempre lembrando, né, a tecnologia ela entra como uma ferramenta adicional para trazer uma avaliação mais robusta e que garanta sempre, né, o bem-estar da paciente, que eu acho que é o foco principal quando a gente fala dessa modalidade de exame de imagem. Com certeza. E então, tem muitas pessoas que ainda não entendem muito a fundo o que é a inteligência artificial. Então, para a gente começar desmistificando, conta um pouquinho para a gente o que é de fato, de uma forma assim mais clara para quem não conhece, né? Entender o que é e onde ela é aplicada na mamografia. Maravilha. Eu costumo dizer, a gente está vivendo esse boom, né, da inteligência artificial. Tudo começou ano passado com o ChatGPT e já nesse ano todo mundo aí no seu WhatsApp tem o amigo de inteligência artificial. Se você quiser mandar pedir coisas para ele ou fazer perguntas, ele está ali te respondendo. E quando a gente fala de inteligência artificial, nada mais é do que um algoritmo, um software, né, um programa de computador que a partir de determinadas informações de entrada, né, você dá uma informação de texto, você dá uma imagem, você dá um áudio, ele vai capturar aquele dado e de acordo com aquilo que ele foi desenvolvido, programado a retornar uma resposta, ele libera uma avaliação. Quando a gente fala de inteligência artificial aplicada à mamografia, especificamente, como a gente faz na ARP-AI, nós estamos falando de uma ferramenta que recebe os exames de mamografia, assim que eles são realizados, processa ele através de programas computacionais e retorna em menos de 5 minutos uma análise prévia que vai contribuir para a conclusão diagnóstica. Ela funciona como uma segunda opinião na elaboração do laudo, que é claro que dependendo de cada organização, situação, ela vai se comportar de uma forma. Por exemplo, é muito comum nos países da Europa, era obrigatório o uso de dupla leitura, né? Você precisava de 2 médicos para estar fazendo a análise do exame mamário, e a inteligência artificial entrou para ser esse segundo médico. Agora tem um médico mais a inteligência artificial, e eu brinco que às vezes pode ser que eles divergem. E nesses casos aí passa por um terceiro olhar, que aí seria um segundo médico humano para fazer essa distinção do qual que foi ali a divergência para fazer uma conclusão diferenciada. No Brasil, a gente tinha pouco essa demanda por realização de dupla leitura, seja pela falta de profissionais, seja também, infelizmente, por questão de custos. Então, a segunda opinião é uma opinião direcionada. Ou seja, a inteligência artificial faz uma leitura inicial, ela aponta o que ela identificou naquele exame. A gente sabe que na mamografia existem uma determinada de séries que precisam ser investigadas de acordo com o padrão internacional do BIRADS, e a gente entrega isso pronto para o médico radiologista. Para quê? Para automatizar tarefas que são mais simples, rotineiras, porque a gente sabe que é um exame que depende da vista, então a rotina de trabalho é uma rotina cansativa. O profissional ele não começa e termina o dia com a mesma energia para poder estar ali visualizando esses casos, e vai diferenciar, ou seja, apontar aqueles casos suspeitos. Então, quando tem um possível câncer, um nódulo ou uma alteração na estrutura mamária, ele vai fazer esse apontamento, separando aquele exame dos exames que estão normais, para justamente facilitar que o médico vai gastar mais energia, mais atenção nesses casos. Ótimo. Então ele veio realmente para ajudar, né? Fazer ali aquele complemento que
só vai, acaba no final, acaba somando. E como foi a implantação no início? Quando foi assim que veio para o Brasil? Há quanto tempo mais ou menos que teve esse boom, essa massa, essa adaptação maior? E assim, e como foi esse início? Perfeito. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem os primeiros algoritmos datados já da década de 70, 80, mas que precisavam de poder computacional que, na verdade, só foi realmente possível implementar no dia a dia já a partir da virada do século. A primeira solução de IA para apoio ao diagnóstico autorizada pelo FDA data de 2001 e foi justamente para apoio ao diagnóstico de mamografia. Então, foi aí que as primeiras soluções lá fora começaram a surgir, mas inicialmente como ferramentas mais de suporte, realmente, e foi a partir de 2012 que a gente comenta que você começou a visualizar a aplicação realmente rotineira em clínicas, hospitais, laboratórios. No Brasil, a gente vai ter a primeira solução que a gente tem conhecimento que começou a rodar junto aqui, inclusive, a um grupo em São Paulo, é de 2016, que é uma inteligência artificial para tomografia de crânio, focada na parte de AVCs, e a partir disso começou-se a surgir diversas ferramentas. A gente costuma dizer que hoje, se a gente olhar apenas na área de mamografia, a gente deve ter 15, 16 soluções consolidadas lá fora. A gente tem a solução coreana Lunit, por exemplo, a Curimetrics americana, que são entre as principais hoje no mercado. E a RPI em 2019 nasceu, depois, quando eu finalizei meu mestrado na área de engenharia biomédica, estava começando meu doutorado em ciências radiológicas, a gente abriu a empresa com esse intuito de desenvolver uma ferramenta nacional, que entendesse os diferenciais e as dores aqui do Brasil, e foi basicamente 3 anos de desenvolvimento, certificação junto à Anvisa, e a gente começou a trabalhar realmente ali em 2022, que as primeiras clínicas, laboratórios começaram a utilizar a nossa ferramenta, que foi aproximadamente na época que algumas soluções internacionais também tiraram Anvisa aqui no Brasil, para também entrar nesse mercado e começar a apoiar aí a leitura dos exames de mamografia. E quando vocês assim, quando surgiu mesmo a empresa, qual foi a principal resistência que vocês sentiram? Olha, Érica, eu costumo dizer que a gente enfrentou 3 resistências. Primeira, a resistência técnica. Infelizmente, quando a gente fala hoje de softwares no Brasil, a gente não tem uma integralidade na parte de saúde. Então, há uma dificuldade de você conseguir encaixar, né, colocar o seu produto, sua solução dentro de um sistema de uma empresa terceira. Algumas abriram portas para nós, facilitaram esse processo, outras dificultaram. E a gente sabe que, pensando no dia a dia do médico, a solução tem que estar embarcada no dia a dia dele. Eu não posso ser uma nova tela, um novo software, uma nova aba ali que ele tem que abrir, enquanto ele tem a outra janela. Eu já brinco, né? O médico de mamografia geralmente já tem 2 telas. Imagina se tivesse que colocar a terceira tela para ser a nossa ferramenta. Então, o que a gente procurou foi embarcar a nossa solução já a rotina deles. A segunda dificuldade foi a dificuldade humana, realmente, das pessoas acreditarem no potencial da solução, seja por 2 motivos: a incredulidade que a solução iria vir para agregar, que ela tinha capacidade de ter uma acurácia, uma precisão que conseguisse melhorar a realização dos diagnósticos, e infelizmente um receio que a inteligência artificial estava vindo para substituí-lo, que é o que a gente não acredita. A gente realmente vende a nossa ferramenta como uma solução de apoio ao diagnóstico, visando aí uma melhor qualidade de vida do paciente, pensando em diagnóstico mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que reduz a carga de trabalho do profissional médico e permite ele focar a atenção nos casos suspeitos. E por último, a última dificuldade é a questão de custo, que a gente vive hoje no Brasil, dentro da área de medicina diagnóstica. Não temos muita margem para inclusão de novos custos. A gente tem tabelizado qual que é o custo de um laudo, qual que é o custo de um exame, e como não havia dentro desse escopo a realização de segunda leitura, investir mesmo que seja um custo mais baixo do que um laudo, ainda existem situações que não há retorno financeiro do
do ponto de vista prático na visão deles. Mas a gente já vem provando em determinados casos, estudos com alguns dos nossos clientes, que com o ganho da produtividade, aumento da assertividade, a gente tem conseguido também superar esse obstáculo. Bacana, eu ia justamente perguntar sobre isso, como foi a resistência do profissional, porque realmente tem esse preconceito, né? Não, ela tá vindo, a inteligência. Se você para com alguns profissionais, é isso que você vai ouvir. Meu Deus, ela tá vindo, e é como se fosse realmente tomar a vaga total, né? Ali a parte humana. E eu acredito que precisa sempre, por trás de toda inteligência artificial, precisa de um humano para dar comandos, para fazer todo o passo a passo, porque não tem como ela substituir totalmente 100%, né? Então, é onde eu acredito que entra também a questão da capacitação, que o profissional ele precisa estar ali buscando para entender o que está acontecendo, para se adaptar com aquela realidade, porque não adianta a gente fugir, não só da inteligência artificial, mas das inovações de um modo geral, porque é algo que está aí, é algo que com certeza vai ter muito mais outras, né? Inclusive, você pode até falar sobre isso, né, mais para frente, o que a gente pode esperar, né, no futuro, mas eu acho que é um medo, assim, que é real e que é muito presente, e eu acredito que 80% dos profissionais sentem esse medo. Sim, eu posso comentar que quando a gente começou em 2019, eu costumo dizer que a cada 10 profissionais que a gente conversava, 9 tinham um receio, seja da substituição ou realmente isso não vai funcionar, isso não vai agregar. Melhorou isso muito. Eu brinco que hoje mais de 50% dos profissionais já estão abertos ao uso da tecnologia e acredito até que com essa facility que o ChatGPT novamente trouxe, entre outras ferramentas, hoje a maioria dos profissionais usa a inteligência artificial em algum determinado nível, seja para ajudar a escrever um texto, seja para fazer algum tipo de correção, fazer alguma configuração de imagem, por exemplo. Então, como essas ferramentas começam a ser mais usuais, eu brinco, né? A inteligência artificial já rompeu a bolha, que era aquela coisa mais científica, mais de desenvolvimento acadêmico, e é algo que hoje realmente está na prática, e as pessoas começam a entender que é isso que a gente tem que vender, que ela é uma ferramenta. Então, ela é tão boa quanto aquela pessoa que está utilizando. Então, metade do processo e do processo de venda hoje da nossa solução é o processo de treinamento daquele profissional, do uso da ferramenta, justamente para ele entender quais são os ganhos, aonde que ele tem que prestar mais atenção nos apontamentos que a gente realiza e aonde que ainda vai ter a necessidade de intervenção completa humana, justamente por causa disso. Ela é muito boa para fazer a identificação de casos genéricos, fazer essa priorização, separar casos com lesão, identificar microalterações, porque ela tem essa capacidade que o olho humano muitas vezes não tem, de pegar uma pequena alteração dentro do tecido mamário, o que estudos já apontam que ela tem essa capacidade de apontar uma lesão geralmente até 5 anos antes que um médico pode identificar dentro do respectivo exame, mas que quem vai bater o martelo é o médico sempre. Quem tem que tomar realmente e fazer essa conclusão é ele, até porque ele tem mais informações. Eu costumo dizer, né, o futuro entra para a gente agregar mais informações, mas hoje a análise da inteligência artificial, ela recebe aquela mamografia, ela não tem o histórico do paciente, ela não tem se aquele, às vezes ela pegou um nódulo, mas esse nódulo já pode ter sido investigado anteriormente, o médico tem o pedido, tem a ficha, tem outras informações, que ele vai pegar o resultado que a IA deu com as demais informações e a gente costuma brincar, né? Ele que tem inteligência verdadeira vai pegar aquela informação com as demais identificações que ele possui para chegar num prognóstico mais direcionado. E tem muitas pessoas também que têm o medo justamente dessa parte aí, a questão do laudo, porque eles não entendem que o médico ele vai revisar, né? Isso. Ele entende que o quê? É um software, é um aplicativo que está laudando, então não é o médico que está laudando. Como que eu posso, de fato, confiar nesse laudo, se não é simplesmente isso, só o médico só vai lá, coloca o aplicativo que dá tudo, então como que eu vou me sentir segura, Aí né? a gente entra num cenário que não vou dizer que envolve a ética, né? Mas você pega hoje um estudante. Ele pode simplesmente pegar, vai fazer um trabalho, joga ali no ChatGPT, ele vai fazer tudo para ele, ele vai entregar daquele jeito? Ele pode.
Não posso dizer também que nenhum médico vai fazer isso, mas, e até por isso que a fase de treinamento é muito importante, para ter isso, essa correção, que ele vai ver o que foi feito pela inteligência artificial, fazer as correções necessárias, e mesmo quando ele não faz uma correção, ou porque ele acredita em tudo que foi apontado, ele tem feito essa revisão anterior para garantir que aquilo que está saindo vai estar tendo essa segunda revisão. E com isso, é claro, envolve a questão que tem que ter assinatura médica independente. O OGNS não libera, né, dentro do Brasil, que esses laudos sejam feitos puramente por inteligência artificial, e eu nem quero que isso aconteça. Existem algumas iniciativas na Europa de triagem mesmo, que exames normais não vão precisar mais, mas que exames alterados justamente pela delicadeza, pela necessidade de uma atenção maior dos pacientes, possa ter essa possibilidade, mas é algo que ainda está em fase inicial, principalmente com mamografia. Em raio-x a gente já tem algumas coisas, mas aí é mais pensando em priorização hospitalar. Mas mamografia eu vejo muito sempre a necessidade da gente ter um profissional médico. E até porque o profissional médico, ele que vai assinar. Então, é o CRM dele que está ali. Então, ele também tem toda uma preocupação de dar o melhor. Porque se ele... Vamos imaginar que o software erre, de alguma forma. Ele está assinando, ele precisa revisar para que ele assine ali e fale, não, pode, realmente está liberado. Meu CRM está falando que está ok. Então, realmente é uma preocupação que ele também precisa ter. Porque é algo que, para você conseguir um CRM, não é fácil, né? Então, tem todo um histórico. E um profissional realmente que é um profissional que se importa realmente de entregar o melhor, com certeza ele tem essa preocupação, não tem como, né? Com certeza. Acho que esse é o ponto fundamental. Quem está vendendo a inteligência artificial ter esse cuidado de apresentar corretamente o que é a ferramenta, e sempre o profissional médico vai pensar no bem-estar da paciente, não só pelo risco do CRM em si, mas sim por toda a questão que a gente sabe, né? A importância de um diagnóstico precoce, quando a gente fala dessa modalidade, que o foco é sempre o câncer de mama. Exatamente, porque o intuito é o quê? É entregar o melhor, né? É a gente antecipar, é buscar o diagnóstico, a qualidade do diagnóstico precoce. Por isso que tem todo esse caminho a ser percorrido, até um resultado, um laudo bem feito. É todo um Exatamente. percurso. Então, é um profissional capacitado, é um profissional que tenha esse cuidado e essa necessidade de estar sempre se atualizando, é ter equipamentos de ponta, é ter um bom posicionamento. Então, assim, o final é o paciente que importa, né? É entregar o melhor para o paciente, porque não adianta a gente fazer todo o movimento para levar a paciente até uma sala de exames e ela não receber o melhor atendimento e ter os melhores equipamentos para realizar o exame. Exatamente. É aquilo, a gente fala de uma operação que muitas vezes parece que o paciente está um pouco distante, mas lembrando sempre que tudo que é discutido aqui é centrado no paciente, é nessa necessidade de melhoria de qualidade de vida e chances de recuperação caso esse paciente venha a ter algum tipo de alteração identificada. Exatamente. E assim, e diante dessas inovações todas que já estão aí apresentadas, no seu ponto de vista, o que ainda assim você já desconfia que está por vir? Perfeito. Acho que o que a gente tem que evoluir agora é a gente brincar, a mamografia ela é uma foto no tempo. Você tem aquele exame, você vai conseguir pegar, o olho médico vai ter as identificações, é isso que a inteligência artificial também tenta, mas a gente sabe que a perfeição seria um acompanhamento a longo prazo dessa paciente, para pegar a mamografia que ela fez há 2 anos e a mamografia de hoje e identificar se não teve alguma alteração estranha ali dentro dessa transição de tempo, porque geralmente os casos mais iniciais de câncer são justamente essas pequenas alterações que podem passar desapercebidas se você não tem um exame anterior para comparar. Então, eu acredito que a tecnologia vai evoluir
para ter mais dados para chegar no apoio já mais direcionado, seja com acompanhamento dessa paciente a longo prazo, então comparar a mamografia com a mamografia daquela mesma paciente para fazer essa identificação de alteração, seja também munição, né? Essa paciente tem um histórico de câncer na família, essa paciente tem já algum nódulo identificado anteriormente, ela já fez uma cirurgia, ela já fez uma biópsia, então com essas informações adicionais, enriquecer ainda mais a inteligência artificial para que ela não seja apenas uma pontuação dentro daquela imagem. Como você disse, o processo ele é longo e muitas vezes a mamografia ela é a ponta, né, do iceberg. Ela vai começar um Justamente. processo de investigação que vai depois para uma ultrassonografia, a biópsia, depois o tratamento. E por ser essa porta de entrada, ela é tão importante. Não é à toa que a gente fala, né? O rastreamento mamário é para garantir realmente de quem precisa fazer esse acompanhamento seja direcionado, né, para isso, com essa investigação. E acredito que dentro dessa tecnologia, dentro dessa evolução, a gente vai ter também algumas novidades, seja no que a solução ela é capaz de fazer essa identificação, que nem recentemente a gente incluiu também um processo de avaliação de qualidade de posicionamento mamário, que você mesmo citou, que é muito importante, porque a gente tem os parâmetros do CBR, a gente tem os parâmetros do INCA, mas para a equipe técnica, muitas vezes, ok, eu estou colocando, porque eles são meio subjetivos, né, em alguns Sim. aspectos. Então a gente gera ali um relatório, um apontamento e mostrando, olha, você pode melhorar nisso, você pode melhorar em tentar trazer mais o tecido retropeitoral nessa identificação, você pode melhorar em alguns outros aspectos, justamente porque você começa a agregar valor não só à avaliação do exame em si, mas Mas, identificar se ele está sendo feito de forma adequada. nossa, que bacana. Vai ajudar muito. Com certeza. E assim, é, essa questão como que eu posso falar? Do que você citou de trazer realmente esse comparativo, porque normalmente as pacientes elas trazem os exames anteriores, né? Mas você já ir fazendo aquele banco de dados ali vai facilitar muito, porque muitas delas perdem o exame, né? Muitas não lembram de levar. Ah, eu não sabia que precisava levar e tudo mais. Então, vai perdendo informações. E sem falar que ela pega muito antes a lesão, então isso daí, ela realmente vai ser assim um boom, um diferencial, né? Com certeza. Infelizmente, tem alguns estudos apontam que apenas 30% das pacientes chega a levar a mamografia anterior. E ainda vem com um aspecto, porque como a gente está numa fase de transição de tecnologia, muitos médicos, se estão já utilizando um PACS digital, se vem um exame em formato de imagem, não vai ver aquela impresso, você pode até levar no dia da aquisição, só que o médico não vai tirar uma foto daquilo, ele não vai estar ali na hora do laudo com aquela informação adicional. Então é uma dificuldade técnica, novamente, de como que esses exames vão ser salvos, e por isso que é importante, como você mesmo disse, um banco de dados, que seria uma evolução do que a proposta do próprio Siscan, que dizem quem desenvolveu, que o ideal seria o médico primeiro olhar no histórico do Siscan da paciente antes de laudar, para depois laudar. Então já ter ali uma investigação primária. Mas a gente sabe que a dificuldade hoje de você colocar isso em prática, mas seria algo pontual dele ter ali disponível esse histórico dos exames dessa paciente com os apontamentos feitos pela inteligência artificial. Muito bacana. Eu lembrei de uma situação também que é muito recorrente. As pacientes falam assim, ai, eu não trouxe. Na verdade, ela não quis levar porque ela acha que vai ser um copia e cola do laudo anterior. Sim. Não sei se você já ouviu esses comentários, mas é algo que existe também. Então, ela fala assim, não, eu não vou levar o meu exame anterior porque eu não quero que colhem. Eles querem meu exame anterior simplesmente para colar e fazer um novo laudo baseado no anterior, sendo que, na verdade, é para a gente fazer o comparativo para ver o que de fato tem de alteração. Exatamente. E aí eu acho que falta realmente um processo de, não vou dizer educação, mas realmente de trabalhar na mente dessas pessoas a importância
que é o comparativo, não é um comparativo para copia e cola, como você citou, é um comparativo de realmente identificar o que mudou do último exame para esse, que vai ser fundamental para uma detecção precoce, que vai aumentar e muito a chance de recuperação daquela paciente caso ela tenha alguma coisa. Aí é onde entra a parte do técnico, né, do profissional, para fazer esse atendimento humanizado. Quando eu falo atendimento humanizado, é um atendimento de um ser humano para outro ser humano. E detalhe, você precisa realmente tentar explicar ali para a paciente o passo a passo, porque ela chega de uma forma, ela chega pensando em tudo, é muita coisa na cabeça dela. É a preocupação com o laudo, é a preocupação com o exame. Então ela vem muito tensa. E se ela não recebe um atendimento humanizado que tente acalmar ela, que tente realmente mostrar, falar o que realmente ela está sentindo, explicar o exame de fato, né? Para Uhum. deixar com que ela se acalme. Então, isso daí é muito importante, esse atendimento humanizado. E é onde entra essa questão aí, de você explicar para ela, ó, o seu exame anterior, a gente precisa dele, que é realmente para a gente fazer esse comparativo com a desse ano, para a gente ver se tem alguma alteração. A gente não vai copiar o seu laudo. A gente vai só comparar para ver as alterações. E se Exatamente. você não fala, ela vai criar várias coisas na mente dela. Cria. Porque, dado a população, ele geralmente e às vezes é uma conversa, alguém que citou isso: "Ah, meu exame anterior o exame desse ano veio igual do anterior". Isso é positivo, então é que não tenha também o conhecimento adicional dentro desse aspecto, né. Então realmente é uma necessidade de educação, como você mesmo disse, e a equipe técnica fazer isso traz essa humanização tão valorosa para fazer esse diferencial, e é o que eu geralmente cito que é o que faz as coisas acontecerem e esse, conhecimento começar a ser difundido, que é aquele conhecimento de boca a boca, né, um vai falando para o outro e as pessoas vão começando a adotar no seu dia a dia. E ele, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Érica, você fala demais de mamografia, mas não é demais. Nunca é demais. É necessário e, assim, tem muito desserviços por aí. Temos. E a gente está num momento, né, a gente está no meio de uma pesquisa da ANS, uma consulta, né, quanto a passar a realização aí da recomendação subir, que é contra o que está sendo feito internacionalmente, né, todo mundo tem trabalhado tanto em reduzir para 40 anos a idade inicial para fazer o rastreio, por uma questão, às vezes, de não ter esse conhecimento, de não ter, as pessoas não falarem muito a respeito disso. Parece que quando a gente vai falar, por exemplo, do autoexame, parece um bicho de 7 cabeças, não pode se falar disso na internet, que as pessoas já começam a discutir a respeito disso. E as pessoas têm que começar a entender que quanto mais cedo for identificado, maior é a chance de recuperação. A gente tem hoje no Brasil, em casos de estágio 1 de câncer de mama, 95% das pacientes sobrevivem, se recuperam, então é o mais importante quando a gente fala desse exame. Exatamente. E você vê, assim, alguns profissionais que vão contra isso, né? Que ainda abre uma live, faz um podcast para falar que não se preocupe. Só precisa fazer a partir dos 50. E alguns ainda falam de 3 em 3 anos. Todos os dias a gente pega pacientes jovens, né? Abaixo dessa idade, abaixo de 50, acima de 40, está cada dia aumentando esses pacientes. E se você vai. Até comentaram assim: espera sentir algo. Quando você vem sentir algo, porque essa lesão está muito grande. Então, as chances é muito menor. Nossa, é muito. E quando a gente pega o histórico do último ano, 35 a 40% das pacientes diagnosticadas estavam na faixa de 40 a 50. Já é quase metade dentro dessa discussão, né? Se coloca 40 a 50 ou só a partir de 50. E as pessoas, às vezes, veem uma informação, uma metodologia de um outro lugar, que nem toda essa conversa do triênio, começou a ser discutida depois que a Inglaterra começou a implementar. Só que lá a gente está falando de um país que quase 90% das pacientes na faixa etária
fazem o exame corretamente. Então, às vezes, a investigação bem feita, dentro com um intervalo maior, ok. Mas no Brasil a gente está falando que 25% só das pacientes fazem um exame bianualmente. Então, como que você já quer pensar num triênio, se no biênio você já está bem abaixo do que seria necessário? Então, tem que ter um entendimento realmente do que está ocorrendo para a gente estar falando, discutindo, porque a gente está falando de uma política pública realmente de saúde e que vai afetar, infelizmente, muito a saúde das mulheres. E que, assim, foi criado um movimento, né? Muitas pessoas estão falando da necessidade de continuar igual, né? De continuar no sentido de não ir para 50. O rastreio não começar no 50, no convênio. Mas, assim, graças a Deus que muitas pessoas estão falando para que as pessoas entendam que tem essa necessidade, porque se ninguém falar nada, simplesmente vai acontecer. E quando a gente vê aí, quantas mulheres que vão perder a vida por conta disso? Porque poderia ter pego no início, ter feito o tratamento, ter conseguido atingir o sucesso Do do tratamento. tratamento e não. E simplesmente porque a negligência, por conta da desinformação ou do desserviço, vai perder a vida, infelizmente. Exato, e a gente, infelizmente, dentro da situação hoje do nosso país, a gente vê que geralmente mulheres que têm convênio até 50 anos, geralmente 3/4 perdem esse convênio quando já entram na fase após os 50 anos. Então, a gente deveria estar discutindo de verdade, era a regulamentação do setor público começar também aos 40 anos, e não a discussão do setor particular deixar de atender essa faixa, porque dentro dessas descobertas, esses 35, 40% de casos que a gente pega dentro dessa faixa etária, 90% são da parte particular, que seriam casos que muitas vezes não tinha nada palpável. A gente hoje, quando fala de câncer de mama, a maioria não é palpável até já estar num estágio 3, basicamente, e muitas vezes mesmo o estágio 3 não é. Exatamente. Então, a gente está falando de uma necessidade realmente de rastreio. Esse é o propósito desse exame. E ele foi desenvolvido, a gente brinca, né? A gente está já há 20, 30 anos discutindo termografia mamária, utilização de outros métodos, infravermelho, algo que ajude realmente. Eu acho que tudo que for para acrescentar a esse rastreio sempre é muito válido, mas a gente tem que lembrar sempre o intuito, por que ele foi desenvolvido e começou a ser utilizado dessa forma. E se a gente parar de pensar nisso, não está trazendo um custo, está trazendo. Se a gente começar a pensar nisso, infelizmente a gente vai estar colocando em risco a saúde dessas mulheres. Perfeito. O erro é achar que o câncer ele só se apresenta através de um nódulo e um nódulo palpável, né? Exatamente. Se eu não estou sentindo nada, igual tem pacientes que falam a seguinte frase: não, eu faço o meu autoexame e eu não sinto nada. Então, por isso que eu deixei de fazer o exame, já tem 5 anos que eu fiz. Então, eu não vejo a necessidade porque eu fiz o meu autoexame e eu não senti nada. E assim, a gente sabe que o câncer ele não se apresenta apenas como nódulo, e mesmo quando se apresenta em forma de nódulo, o interessante é a gente pegar a lesão lá no início, para que realmente a gente consiga fazer algo. É 95% de chance. Exatamente. O câncer em sua formação, eu tô com um nódulo de 2, 3 centímetros. Ele não começa com um nódulo desse tamanho. Ele tem a evolução, que a ideia do bianual é porque dentro das expectativas, se você realmente não tem nada, dentro de 2 anos você evoluir para um estágio 3, são raríssimos os casos. Então, por isso de você fazer o rastreio a cada 2 anos. Mas você, eu não estou sentindo nada, eu vou buscar, como você mesmo disse, realizar um exame só quando eu me sentir alguma coisa, deixar um intervalo tão longo de tempo, você realmente também está colocando a sua saúde em risco. E a gente sabe, a gente infelizmente convive, a gente sabe de casos, muitas vezes que chegam em estágios muito avançados por falta, às vezes até de conhecimento, de entendimento do próprio corpo, do que está se formando ali.
Exatamente. Então, eu sempre falo, a gente tem que começar a levantar essa bandeira de que falar de câncer de mama, falar de mamografia, não só no Outubro Rosa. Mamografia tem que ser falado o ano inteiro. Não Exatamente. precisa deixar para fazer no outubro, até porque a gente vê que no outubro, né, aquela massa assim, e aí fala, ai, não, eu tenho que fazer. E tem o ano inteiro para a gente fazer. Exatamente. Então, é lembrar que o Outubro Rosa, ele não precisa ser só no outubro. Na verdade, a mamografia, ela precisa ser o ano inteiro. Exato. E também trabalhar políticas de divulgação, que são muito importantes, porque a gente chegou, pré-pandemia, a fazer quase 10 milhões de exames de mamografia ano no Brasil. E isso que, infelizmente, ainda só com 27% das mulheres na faixa recomendada fazendo o exame bianualmente. Infelizmente, com a pandemia e depois dela, tem melhorado os números, mas ano passado a gente está falando de 8,2 milhões. Já é uma queda de 20% do que a gente tinha antes e já estava abaixo do recomendado. Então, essa importância até mulher para mulher, conversando no dia a dia, recomendar, você fez seu exame esse ano, porque e às vezes no dia a dia já faz ali um exame ginecológico, todo mundo sabe que tem que fazer todo ano, as pessoas têm que entender da necessidade de incluir essa avaliação também aí na sua rotina, no check-up, né? Tão conhecido aí dessa necessidade dessa avaliação e investigação para o diagnóstico precoce. Isso é muito importante, esse boca a boca. E eu falo que não é só mulher. Sim. Eu tenho uma frase específica que eu falo que a amiga indica a mamografia. Mas a gente não pode esquecer que o câncer de mama, ele não é só em mulheres. E ainda assim, os homens que não, né, pode não desenvolver um câncer de mama, ele tem uma mãe, ele tem uma esposa, tem uma irmã, tem alguém que ama e a gente precisa cuidar de quem a gente ama. Então lembrar que precisa fazer, incentivar, porque para falar mal sempre vai encontrar. A vizinha, Exatamente. ela fala assim, ó, eu costumo falar que ela fala assim, ai, doeu demais, não volto lá, não vou fazer. Ela tá falando para quem nunca fez a mamografia, mas ela foi lá fazer a dela. E no outro ano ela vai reclamando e vai fazer. Exato. Só que aquela que ouviu aquilo muitas vezes deixa de fazer. Então a gente tem uma responsabilidade social. A gente tem que entender que, como cidadão, a gente tem essa responsabilidade social. Então a gente tem que estimular sim e evitar esses tipos de comentários, né? Porque não ajuda ninguém. Exatamente. Quebrar esse paradigma, que infelizmente a gente sabe, não é um exame simples, ele tem, não deve ser doloroso, mas ele tem algumas, como que eu posso colocar, uma necessidade de um desconforto até por uma melhor investigação. Eu brinco, né? Se você não fizer ele de forma correta, para a paciente se sentir mais confortável, ele não vai estar valendo no final. Então, e a gente tem que lembrar novamente qual que é o propósito dele. E a gente quebrar esse paradigma na população, que eu não quero porque vai ser dolorido. Mulheres que têm próteses mamárias, não, agora eu coloquei prótese, eu não vou fazer mais, fica impossível fazer um exame de mamografia agora que eu tô com silicone. Então, começar a quebrar realmente essas, não vou colocar falácias, mas essa falta de informação realmente que muitas vezes vão estar no dia a dia dessas pessoas. Realmente, a gente esses comentários assim, a gente ouve muito. Com relação à dor, aí eu sempre explico para elas. Eu falo assim, a nossa mama ela é muito sensível, o que a gente tem de mais sensível no nosso corpo. E, consequentemente, a gente mexe com o psicológico, com o emocional. Então, a gente vai sentir um desconfortozinho na hora de fazer, não tem como não ter o desconforto. Não precisa ser uma dor exagerada, mas tem um desconforto, né? Mas a gente, como profissional, a gente tem que visar o bom exame, tem que ver o que você está fazendo, porque não adianta você fazer um exame para a paciente sentir-se totalmente confortável e, no fundo, você não está fazendo um bom exame. Exatamente. Esse é o ponto principal quando a gente fala dessa característica. Isso não pode deixar, né, como profissional, isso daí é uma coisa que tem que estar ali junto com você a todo tempo. O objetivo é realmente realizar um exame de qualidade, não um exame que a paciente pode não sentir dor nenhuma.
vai ter um desconforto. Lógico que tem paciente que sente mais dor, porque tem uma mama mais sensível, e tem outras que só sente realmente um desconforto. Mas, assim, a gente busca que seja só realmente um desconforto, mas existe alguma coisa ali, porque é o que a gente tem de mais sensível. Não tem Exatamente. como. Agora, Daniel, voltando mais para a questão da inteligência artificial, tem muitas pessoas que querem saber um pouco mais, porque você sabe que existe, mas você não sabe onde buscar conhecimento para alguns profissionais. O que você indica para esses profissionais? Perfeito, Érica. Acredito que hoje a gente começa a ter muitas workshops, cursos, treinamentos. A gente tem até pós-graduação em inteligência artificial e data science. Mas eu gosto sempre de reforçar para a pessoa o que ela está procurando. Porque às vezes um profissional da saúde, ele não quer entender como ele vai desenvolver um modelo de inteligência artificial. Eu não vou virar programador a essa altura da minha vida, não quero entender a parte técnica, eu quero entender como eu vou aplicar isso realmente no dia a dia. E nesses casos que eu acho que realmente investigar, primeiro, onde que eu quero aplicar? Porque hoje em dia tentam se vender cursos generativos de inteligência artificial para qualquer coisa. Ela pode servir para qualquer coisa, mas se você quer realmente entender, você tem que buscar algo que seja direcionado. A gente está falando de saúde aqui, buscar um workshop que fale sobre a inteligência artificial aplicada à saúde, falar, buscar às vezes mais especificamente, eu sou da área de radiologia, deixa eu entender, então a gente já está tendo hoje, dentro dos nossos principais eventos, do Colégio Brasileiro de Radiologia, do Jornada Paulista de Radiologia, cursos, mentorias, workshops sobre o uso, a aplicação realmente desse tipo de tecnologia no dia a dia, para ele justamente entender. Seria ali um tutorial. Você não vai pegar um software pela primeira vez, você não vai pegar ali um Pax, né? Pegando um exemplo muito prático da nossa área, vamos tentar entender, vamos fazer ali um treinamento de como realmente funciona esse tipo de tecnologia, vamos entender como que a gente pode implementar isso no nosso dia aqui também. Você vai poder, se achar interessante, ter cursos mais abrangentes, pós-graduações, como eu havia comentado, mas às vezes dentro do que você quer buscar trazer isso para o seu dia a dia como uma ferramenta de apoio, busque realmente mais essas coisas, não vou dizer mais curtas, mas mais enxutas e direcionadas àquela aplicação que você está buscando. Perfeito. Agora a gente vai para o final, né? Que foi assim, foi uma riqueza de conhecimento aqui nesse bate-papo. Eu quero te agradecer imensamente pelo convite não, né? Por ter aceito o convite. Muito obrigada, viu? E obrigada por, né, tanto conhecimento que você deixou aqui e o carinho. Te agradeço, viu? Eu que agradeço novamente, Érica, e sucesso aqui. Eu acredito que esse tipo de iniciativa é fundamental, tanto para dentro da área clínica, para médicos, técnicos, reforçar essa importância do que a gente conversou aqui hoje, mas principalmente para a população em geral, do que a gente também aqui discutiu, dessa necessidade do entendimento de o quão importante e qual que é a necessidade de realização da mamografia no dia a dia. Tchau, tchau, viu? Volta com Deus também, né? Porque o Daniel, ele veio de longe para esse nosso podcast. Muito obrigada, viu? Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Abraço a todos.